Olá, tudo bom? Vamos começar então o nosso segundo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o movimento em direção à mãe, o que significa nos movimentarmos em direção à mãe, e o que é preciso fazer para que isso aconteça. No nosso primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre a relação entre a mãe e o sucesso. Porque, por exemplo, pessoas de sucesso elas têm necessariamente um bom relacionamento com a mãe. E o que é que isso significa? Significa basicamente termos a nossa mãe no nosso coração, porque a nossa mãe é o maior exemplo de serviço à vida, né? Então, se nós temos essa concordância interna, esse alinhamento com o feminino dentro de nós, com a nossa mamãe, nós também temos sucesso no trabalho. Por isso que Bert Hellinger diz que o sucesso tem a cara da mãe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses movimentos, os movimentos em direção à mãe. E o que é que nos impede de ir até ela e ter o sucesso. Então, assim, o que a gente observa é que um bebê, quando ele nasce, ele não pensa duas vezes. O primeiro peito que ele vê na frente, ele suga o leite. O bebê não tem nenhum tipo de restrição com relação ao mamilo que está servindo ele. Ele simplesmente toma o leite, independente de como esse leite esteja, inclusive, né? Pode estar mais ralo, pode estar mais grosso, pode estar quentinho, pode não estar não tão quentinho, para ele pouco importa. O bebê precisa sobreviver e ele vai lá e ele toma esse leite. Esse tomar, que é um verbo muito utilizado dentro do trabalho sistêmico por Bert Hellinger, né? Ele traz isso do alemão, essa palavra em alemão seria nehmen, e que a tradução no português ficou para tomar, né? Então, nesse tipo de curso, a gente costuma, né, explicar o que significa, nesse sentido de Bert Hellinger, nesse sentido desse trabalho, o tomar. Então, tomar significa algo ativo. Então, o bebê está tomando o leite da mãe. Para entender melhor o significado de tomar, nós podemos contrastá-lo com o receber. O bebê não recebe o leite, não é? Ele toma o leite, ou seja, ele precisa sugá-lo. Então, o tomar, diferente do receber, é um ato completamente ativo. Então, nós tomamos da nossa mãe o leite lá quando somos pequenos. Só que com o tempo, muitos de nós nos afastamos dessa fonte de vida que é a mãe, essa fonte do leite, né? Nós vamos crescendo e vamos criando uma série de resistências e de proteções, né? Inclusive em relação ao desamparo que muitos de nós sofremos na relação com a nossa mãe, né? Inclusive, esse é um tema que nós vamos aprofundar muito em breve no nosso encontro presencial, essa questão do afastamento da mãe, mas o fato, de forma bastante simples, é que quando o bebê ele busca a mãe e a mãe não está ali disponível para ele da forma como ele precisa, porque veja, um bebê ele precisa inclusive que a mãe regule, a mãe ou a figura maternante regule a temperatura do corpo dele, né? Então vocês podem imaginar o que significa quando um bebê sente esse desamparo emocional por ir até a mãe e não encontrá-la. Isso pode acontecer literalmente porque a mãe falta, quando, por exemplo, a mamãe morre, isso acontece, a mãe é hospitalizada, né? Por exemplo, algumas mães têm filhos e vão direto para a UTI, ou quando o próprio bebê ele tem que ficar no UTI pré-natal. Então, existe esse afastamento da mãe. O bebê ele sofre um grande baque, né? Quando ele é tirado do ventre da mãe, todas aquelas condições perfeitas e organizadas de repente deixam de existir e ele tem que agir por si mesmo ali, através do instinto, do sugar, e ele precisa, esse mamífero humano, ele precisa de cuidados de uma pessoa que o ampare. Sem a vivência do sentimento desse amparo, né? Ou seja, na falta da mãe, ou na falta de uma figura maternante, nós vamos lá, fazemos o primeiro movimento em direção à mãe e ela não está lá. Fazemos o segundo, ela não está. Aí no terceiro a gente já se retrai. E essa retração, Bert Hellinger chama de movimento interrompido. Então, quando nós tivemos esse movimento interrompido em relação à mãe, é um movimento interrompido muitas vezes também em direção ao sucesso na vida, a tomar a vida. Porque todos os movimentos que fazemos em direção ao sucesso, em direção ao novo, em direção à vulnerabilidade, porque
lançar-se ao sucesso significa também lançar-se em direção a algo, à vulnerabilidade, ao inesperado, ao novo, às incertezas da vida. Então, esse contato com a incerteza da vida, né, fica comprometido se não tivemos esse primeiro movimento de acolhimento realizado dentro de nós, né? Então, Bert Hellinger vai falar de movimento interrompido. Uma autora chamada Laura Gutman, ela fala isso. Ela diz que a partir desse momento nós criamos um personagem, e esse personagem é um personagem que é criado para agradar a mãe, vamos dizer assim, agradar essa instância da qual dependemos, e essa instância que também é fundamental para que a nossa sobrevivência ocorra. Então, criamos personagens, e isso faz com que a gente se afaste do que nós somos de fato, né? Do nosso propósito de vida, da nossa essência. Então, o sucesso leve, como diz Bert Hellinger, né? Que ele diz assim, ele tem uma frase maravilhosa, ele diz: o sucesso é leve. E é verdade. Se você tem muito dinheiro no bolso, mas não consegue dormir de noite de insônia, porque está preocupado com o trabalho, ou porque você traz as questões para dentro de casa, ou você ganha dinheiro e tem sucesso às custas de muito suor, mas não é um suor que no final do dia você diz assim, tá compatível com o que eu recebo, tá compatível com o meu prazer. É um suor que desgasta, que causa estresse, né? Certamente está havendo aí uma dificuldade em lidar com esse ser interior, esse eu interior que está dentro de nós desde sempre, né? Essa criança, esse bebê, ele nasce programado para amar, programado para ir até a mãe, e programado também para receber esse amor e se desenvolver de forma autônoma, né? Estabelecendo-se limites saudáveis entre ele e a mãe. Só que, como a gente sabe, a nossa mãe é filha de uma mulher, que também é filha de uma outra mulher, que é filha de uma outra mulher, e os traumas, eles vão se seguindo, né, na nossa existência, na nossa existência ancestral, e eles tendem a se repetir, né? Então é importante que nós tenhamos consciência desses movimentos interrompidos, desses traumas que ocorrem. Esse movimento interrompido, cada vez eu compreendo mais que o que Bert Hellinger está dizendo é muito mais profundo do que os fatos convencionais e os fatos em que a mãe ela realmente se ausenta. Muitas vezes a mãe se ausenta também emocionalmente. A mãe não dá conta de se fundir emocionalmente com a criança, e a criança sente essa falta, e isso abala ela de forma que ela, como eu já disse, ela cria uma máscara, uma proteção para não ter que olhar para esse desamparo, que é algo extremamente doloroso para uma criança. Ela não dá conta de olhar para isso. Então, esse tomar a mãe é um tomar ativo. Então, nós precisamos ir até a nossa mãe. Ir até a nossa mãe não significa que, para muitos, ir até a mãe é um movimento muito difícil, porque ele está associado a um trauma, está associado a uma lembrança que é melhor a gente não trazer à tona, né? Então, a gente prefere não ter esse contato, não se aproximar, e aí isso vai se refletindo nas nossas outras relações, nas nossas relações de afeto, nas nossas relações de amizade, na relação com o nosso pai também, com os nossos filhos, porque qualquer movimento em que o outro demonstra uma fusão emocional conosco, a gente não dá conta de viver aquela experiência, porque aquela experiência passa a ser uma experiência ameaçadora, como foi lá para o bebê. Então, no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, que vai ser lançado muito em breve, eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é que nós precisamos, qual a solução para que a gente possa realizar esse movimento, né? Eu já posso dizer de cara para vocês que esse não é um movimento que acontece aqui, intelectualmente, né? É um movimento que precisa ser vivenciado. E é um movimento que eu digo que é lento, profundo, e nos conecta com algo realmente superior dentro de nós. Não superior no sentido hierárquico, mas superior no sentido de ser mais leve e ter mais peso de alma e peso existencial. E a gente vai falar sobre isso no terceiro vídeo. Espero que vocês fiquem sintonizados, e lá no terceiro vídeo eu vou
ter esse reforço do nosso convite para o próximo dia 15 de junho, né? Que a gente vai olhar para esses temas aí de forma bastante vivencial na nossa vivência do mundo do trabalho, em que a pergunta é: você diz sim ao sucesso? Você diz sim ao sucesso na sua vida, ou esse é apenas um discurso que não se torna realidade? Então, eu espero vocês. Só aguardar.